Meus queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Já estamos ainda com 275 inscritos no YouTube. Aumentou mais um, pela graça e misericórdia de Deus. Agradeço a vocês pelas mensagens, mando aqui o meu abraço, uma pergunta, como é que vocês estão, como é que passou a noite. Espero que estejam todos bem, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Dormi bem essa noite. Sonhar de noite eu não dormia bem. Então eu agradeço a vocês, cada um de vocês, pelas mensagens enviadas. Deixar o meu agradecimento, o meu abraço, estendido a todos, crianças, jovens, adultos, anciãos. Estou feliz com o Senhor tem nos abençoado. Feliz com vocês também, com a família. Feliz com a vida, né? Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado pela noite de repouso, pelo dia que o Senhor permite nós estarmos de pé. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. E obrigado por o Senhor ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Que eu fiz, eu posso fazer que te agradou, o Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Fala também no livro de Apocalipse, capítulo 14, não sei o que nós queremos ouvir, mas que o Espírito tenha falado conosco. Seja para edificação, para consolo, para restauração, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Que tudo seja para a glória do santo nome do Senhor. Amém. Irmão, continuando no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, fala: com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma. Com sabedoria que nós firmamos a nossa família, é com bons conselhos, com bons ensinamentos que nós edificamos a nossa casa. Com amor, com carinho, com paciência, a casa será bem edificada. E se nós pedirmos sabedoria e inteligência do Senhor, usamos a inteligência que o Senhor nos dá, a nossa casa se firma, a nossa família, ela segue um caminho reto, um caminho bom, um caminho que agrada ao Senhor. É necessário a gente pedir sabedoria e inteligência de Deus. Inteligência para saber conduzir nossos filhos, nossa vida matrimonial, nosso dia a dia. E nossa casa se firmará. Versículo 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as abundâncias de preciosas deleitáveis. E pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento que Deus nos dá, se encherão nosso celeiro, as câmaras, nosso celeiro, de toda sorte de alimentos, de abundância de bens, tanto material e espiritual. Todas as coisas preciosas, tudo que é agradável. Nós encheremos nossas câmaras, nosso celeiro, nossa casa, e nós teremos abundância, principalmente a abundância da presença de Deus. Não nos faltará nada. Como está escrito no livro do Salmo, Senhor nosso pastor, nada nos faltará, não vai faltar guerra, não vai faltar luta, não vai faltar contenda, mas em tudo Deus nos conduz, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra do livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Vamos agora para o livro das Revelações, do Apocalipse, capítulo 14. O Cordeiro, versículo 1 até o 5, o Cordeiro e seus inimigos do Monte Sião. O Cordeiro, Jesus Cristo, foi imaculado, que foi sacrificado em favor de nós.
e os remidos, aqueles que foram salvos, que se entregaram a Ele como servos, filhos servos, no Monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. E houve uma voz do céu como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam o cântico novo, diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aqueles cânticos, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus, para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 144.000 escolhidos, pessoas virgens que não conheceram mulher, que não levaram a vida santificada, a vida santa, que não abriam a boca para falar nada que contaminasse o homem, nem contaminasse o ministério dele, nem o nome de Deus. Esses foram os 144.000 escolhidos. Essa interpretação, muitas vezes nós não temos ela, mas o Espírito Santo tem. Que é só para aquele tempo, ou se era eterno. O Cordeiro é Jesus Cristo. Os remidos, os comprados, os que se entregaram, que fizeram o que Deus ordenou. Sede santo, que eu sou santo. Não se contamine com as coisas desse mundo. Esses foram separados para estar no Monte Sião com Jesus Cristo, com o Cordeiro. Que nós venhamos fazer parte dessa família. Deus sabe como, isso é um propósito de Deus. Ele sabe as lutas que nós passamos, onde nós nos contaminamos, onde nós nos arrependemos, deixamos a contaminação. Então, quando fala virgem, que não conheceram mulher, talvez não se deram em casamento. Foram pessoas que levaram a vida de solteiro. Nós vamos ver quando o apóstolo Paulo fala que seria bom que o homem e a mulher vivessem como ele. Paulo era solteiro. Creio que esse é um dos que não se contaminou com mulher. Então, é coisa para a gente ler, refletir, perguntar, pedir ao Senhor que direcione. Onde nós erramos, nós vemos também o apóstolo Paulo falar que aquele que é casado, solteiro, faz as coisas para agradar a Deus, cuida das coisas de Deus. E o que é casado, ele faz para agradar o seu cônjuge. A mulher para agradar o marido, o marido para agradar a mulher. Cuida das coisas do homem. Isso não quer dizer que ele deixa de cuidar das coisas de Deus. Mas aí tem, pelo que nós entendemos aqui, uma contaminação. Contaminação com mulher. Então, mas Deus, a palavra do Senhor, Jesus Cristo mesmo fala, o que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. Tudo é possível para eu crer. Aqui quem julga é Deus, quem separa é Deus. Nós temos que procurar levar uma vida santa, irrepreensível, diante do Senhor. Talvez se contaminar com mulher, não seja os casados, mas seja aqueles que se contaminaram com mulher na sua juventude, fornicação, né? E talvez após o casamento se contaminaram com outras mulheres. É onde a gente tem que procurar entender e pedir a Deus
que nos ensine, que nos mostre qual o significado dessa leitura, desses 5 versículos. Do versículo 6 até o 13, 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Aparece 3 anjos na revelação de João, proclamando o juízo de Deus, ou seja, a justiça, o que Deus proclamou, determinou fazer com a terra na grande tribulação, ou depois da grande tribulação. Eu vi um anjo voar pelo meio dos céus e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, daquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo dizendo: nós vamos ver os terceiros daqui a pouco. Então, o anjo proclamando que nós adorássemos, desse honra, glorificasse a Deus do céu, Deus que fez os céus e as terras. Temei a Deus, obedecer a Deus e dar glória, glorificai a Deus, alegai na presença de Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas, adorai aquele que fez tudo, que nos deu vida. O anjo proclamando para a gente adorar. No versículo 8, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que de todas as suas nações deu beber do vinho da ira da sua prostituição. Esse anjo, essa Babilônia, esse mundo que nos dá coisas ruins, que nos oferece coisas que desagradam a Deus. Essa Babilônia é a Babilônia da idolatria, da prostituição, do pecado. Aqui o segundo anjo determina a queda da Babilônia. O santo é o primeiro anjo, proclamando a vitória de Deus sobre a grande prostituta da Babilônia, essa terra de prostituição, de avaria, de mentira, de crime, de furto. O terceiro anjo dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos diante do Cordeiro. Esse é aquele que ficou para da grande tribulação. Aquele que aceita o sinal da besta. Nós vimos ontem que o sinal da besta é o número de homem 666. Mas aí nós não entendemos é 666 mesmo, porque a palavra diz: quem tem sabedoria calcule, que é número de homens. Só Deus para nos revelar. O importante é a gente não abandonar Deus, é abandonar as coisas que o mundo nos oferece. Esse chip maldito que foi lançado sobre a terra. Não adorarmos a besta, adorarmos somente a Deus. O versículo 3 diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam.
Bem-aventurados os que morreram antes da tribulação, os que já se foram, que não se contaminaram, estão descansando, esperando quando todos se reunirão na presença de Cristo e dobrarão o julgamento final. Sei foi a vida, no versículo 14 ao 20. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice a cega, e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Esse eu creio que vai ser a última trombeta. O anjo, como filho do homem, que é Jesus Cristo, está sentado para buscar os remidos escolhidos, os que entregaram sua vida a Jesus. O outro anjo deve ser Miguel, o arcanjo, só Deus sabe. Ele dá ordem a Cristo. Vai, cega, você vai colher a seara, porque já está madura. É porque eu creio que aqui é quando se completa os que são salvos por Cristo para subir para a cidade eterna. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra, ou seja, na terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vidima os cachos de vinho da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Quando nós vimos isso aqui, eu entendo que essas uvas são uvas podres, pecadores, lançou na terra no grande lagar da ira de Deus. É o lago que vai arder com fogo que nunca se apaga. São as uvas, então creio, diz que as uvas estão maduras, talvez já estão apodrecendo no pecado, no erro, já foram rejeitadas. Eu creio, a interpretação agora é minha. Deus sabe todas as coisas. Eu não estou aqui para distorcer o evangelho. Eu faço segundo eu entendo. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Um lugar grande, um espaço grande, né? O lagar da ira de Deus, onde foi mortos aqueles que ficaram, que não aceitaram o Senhor, que não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Irmão, nós temos que nos esforçar para abandonar as coisas desse mundo, para nosso nome, pedir perdão ao Senhor e mudar nossa atitude, para nosso nome estar escrito no livro da vida. E nós temos que ter zelo, porque o tempo é próximo, para que ele não se apague, por causa dos nossos erros. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Obrigado pela oportunidade que tu nos dá cada dia de falar do teu amor, Pai.
Pai, eu preciso ser transformado de dentro para fora pelo Senhor, não pelo homem, pela tua palavra, não pela do homem, mas aquilo que teu Espírito tem falado comigo todo dia. Me ajuda para mudar minhas atitudes, Pai. Pai, eu peço ao Senhor também pela vida de cada um dos teus filhos, pelo lar, pelos familiares, pela parentela. Que o Senhor venha, Pai, suprir as necessidades, tanto espirituais como seculares, na vida dos teus filhos. Abençoa a casa de cada um de nós, para a glória do nome santo do Senhor. Amém. Irmãos, por tudo que nós vemos, as nossas leituras, o ensinamento que Deus nos dá, nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima, está chegando. Vamos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge. Jesus te ama, eu também te amo. Fique na paz de Jesus Cristo. Meu abraço. Uma ótima quarta-feira. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Um abraço.